Olá, pessoal. Hoje no mundo político, a pauta da Câmara dos Deputados em tempos de pandemia e também a relação da casa com o governo Jair Bolsonaro. Eu vou conversar com o deputado Lafayette Andrada, deputado federal do Republicanos. Deputado, muitíssimo obrigada por receber a gente. Eu é que agradeço e é uma alegria poder retornar aqui à TV Assembleia, uma circunstância diferente, mas é sempre uma alegria conversar com todos vocês. Pois é. Deputado, então vamos conversar sobre a Câmara dos Deputados, né, o que está acontecendo, que é um epicentro, né, de decisões, de acontecimentos ligados a essa grande crise sanitária e crise política também que nós estamos vivendo. Na semana passada, a gente assistiu aí um entrevero entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro, e o pivô dessa história foi a aprovação do PLP 149, aquele que prevê a recomposição de ICMS, ICS e ISS para estados e municípios. Como é que o senhor acompanhou e entendeu esse episódio? O que está acontecendo? Bom, nós estamos vivendo um momento difícil, né, da história, essa pandemia, e que, na verdade, quando a pandemia chegou, quando foi noticiada, e nós começávamos a perceber o avanço dela, inicialmente na China, depois na Europa. Na verdade, ninguém sabia muito o que fazer, como proceder, né? Baseados em tentativas de erro e acerto dos outros países, o Brasil foi mais ou menos copiando, troca de experiências, tentativa e erro. Nesse ínterim, qual que é a minha visão, e aí, sobretudo, dessa questão aí política, desse entrevero aí do presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Durante o avanço da pandemia, o ministro Mandetta começou a organizar da maneira que ele achava adequado e, ao que me pareceu, ele começou a ganhar muita projeção, muita popularidade e muita aceitação pela população, de modo geral, as pesquisas indicavam isso, da conduta que ele, Mandetta, estava formulando. O presidente Bolsonaro deu sinais de que não estava agradando muito, né, do caminho que o Mandetta estava adotando, e ele, Bolsonaro, preferiam um caminho diferente. No fundo, foi uma rusga interna dentro do governo. Aquela agressão, é um modo de dizer, né, do presidente Bolsonaro em cima do Rodrigo Maia, aconteceu exatamente quando houve a demissão do ministro Mandetta. Eu quero dizer com isso é que me pareceu que foi uma atitude do presidente Bolsonaro não contra a aprovação daquele PL. Me pareceu uma maneira do presidente Bolsonaro criar um fato novo para desviar as atenções da demissão do ministro Mandetta, porque era um ministro muito popular. A verdade era essa. Todos os institutos de pesquisa davam o Mandetta como o ministro mais popular de todos, mais até que o ministro Moro, que recentemente era o mais popular. Então, eu penso que, na verdade, aquilo ali, o presidente Bolsonaro não falou com o coração, não falou o que estava pensando, ele pegou aí a primeira boia salva-vida que tinha e resolveu agredir o Congresso, agredir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muito mais, na minha interpretação, muito mais com o intuito de mudar o eixo da discussão e as pessoas esquecerem, pararem de ficar falando na demissão ou lamentando a demissão do ministro Mandetta. Essa é a minha interpretação. Agora, deputado, antes da gente avançar um pouquinho nessa questão política, eu queria saber a opinião do senhor e da sua bancada, da bancada do Republicanos, sobre esse PLP 149, porque, na verdade, ele afeta, né, estados e municípios que estão numa situação calamitosa e existe
uma discrepância aí, entre o que foi aprovado e o que é interesse do governo. É mais que uma discrepância, uma discordância forte, né? E o volume de recursos que pode ser destinado na compensação de perda de ICMS e ISS é muito diferente do que o governo propõe do que a Câmara aprovou, e ainda vai para o Senado. Qual que é a sua interpretação dessa disputa que tem aí com a equipe econômica, e o que o senhor acha do projeto que foi aprovado na Câmara? Eu vou te dizer, os estados e os municípios, independente da crise do coronavírus, já vinham com imensa dificuldade, todos eles. Né? Minas Gerais, nós sabemos a situação que está, e outros estão em situação muito parecida. Quando a Câmara aprovou a recomposição do ICMS e do ISS dos municípios na média do ano passado, a Câmara estava falando o seguinte: olha, vocês vão poder ter esse mínimo para sobreviver, mal, como vocês vieram sobrevivendo no ano passado. O governo estava propondo uma coisa diferente, fazer uma distribuição per capita, mas com um valor muito inferior. A verdade era uma só, né? Os estados já vinham com dificuldade. A Câmara propôs recompor esses dois impostos, que são os principais dos estados e municípios, na média do ano passado, que já era um aperto. O governo estava oferecendo a metade disso. Olha, diante dessa calamidade, não é irreal ficar, enfim, o governo jogar mais duro? A realidade não está assim. Também, eu acho que esse auxílio tem que ser dado. Se esse auxílio não chegar nos estados e municípios, eles não pagam os funcionários e não faz rodar a ambulância, né? Não tem gasolina para a ambulância, não tem dinheiro para pagar a conta de luz das escolas, daquelas escolas que pretendem fazer videoaula. Então, assim, a situação anterior já estava calamitosa. Se não recompor pelo menos o ICMS ou o ISS, os estados não vão ter condições de rodar, essa que é a grande verdade. Quando a Câmara aprovou, não é nenhum tipo de afronta, foram em conversações que aconteceram durante 10 dias, né? Não era nenhum tipo de afronta, e, na verdade, a Câmara aprovou uma autorização para o governo fazer isso, né? Não era uma obrigação, até porque a Câmara não pode fazer isso. E o governo fez essa queda de braço. Eu acho que nesse episódio... O que vai dar, na sua opinião? Porque eles estão tentando, o governo está tentando negociar no Senado, né? Eu acho que vai haver uma negociação, vamos chegar aí a um meio termo, mas o socorro tem que acontecer. Se não acontecer, vai ser o caos, fecha tudo, não tem como. Não vai ter, os hospitais não vão funcionar, os estados não vão ter como rodar o mínimo. Então, esse socorro vai ter que acontecer. Agora, pode modificar no Senado, estender um período, ou diminuir o período, ou alongar o perfil. É matemática, né? O cobertor é curto, nós sabemos disso, mas esse socorro tem que chegar aos estados e municípios, porque senão vai ser uma calamidade. Agora, no meio desse embate aí, desse tensionamento que houve entre o presidente da República e o presidente da Câmara, caiu uma matéria que era do interesse do governo, que é o contrato verde-amarelo, né? Essa foi digamos, uma derrota que o governo sofreu na Câmara. E há notícias que o presidente Bolsonaro está conversando com alguns partidos, no sentido de buscar apoio para as pautas, né, que chegam à casa. A notícia de que ele está recebendo essas lideranças no Planalto. Tem aí o Brito, desculpe, o general, esqueci o nome. Ramos, o general Braga Neto, o general Ramos. O que está, enfim... Braga Neto, no lugar do homem. Braga Neto, fugiu o nome. Braga Neto. Assim. O general Braga Neto estaria fazendo aí pontes, né, nesse sentido. O Republicanos foi chamado, não foi? Foi, sim. O presidente republicano, Marcos Pereira, esteve lá com o presidente Bolsonaro. Na verdade, a minha opinião sobre isso, o governo demorou muito para fazer isso. Para mim, o governo, no ano passado, no entusiasmo da vitória da eleição,
meio que desdenhou a importância do Congresso, criou aquela celeuma que para mim é inexistente da nova política, quando a velha política, e que não vai se alinhar com a velha política. Não existe velha política, nova política, existe a política, e o governo não pode abstrair e fugir dela. E o governo ficou boa parte do ano passado fugindo da política. E ao fugir da política, levou derrotas homéricas do Congresso. Então parece que aprendeu de tanto apanhar. Então agora, Mas será finalmente, que aprendeu mesmo? Vou perguntar ao senhor por quê. Ele acaba de dizer para apoiadores na rua que ele não negocia nada, né? E na mesma semana ele senta para receber as lideranças. do Inclusive, o Centrão que é quase noticiado é como que ele está negociando cargo, que é assim tratado como, não é, o máximo do toma lá da cá. Como é que é isso, deputado? O senhor acredita mesmo que o olha, presidente vai fazer outro caminho? eu vejo o seguinte, em algumas atitudes do governo, eu vejo algumas incoerências como essa, né? Joga para a torcida de uma maneira e age internamente de outra. Essa é uma delas, né? No domingo, né, o presidente subiu no caminhão dizendo que agora é o povo que vai governar diretamente com ele e que não tem assunto com as velhas lideranças e velhos caciques políticos. Chamou todos essa semana para conversar. Olha, eu guardo comigo, eu gosto muito, o ex-deputado Ulisses Guimarães, ele tinha muitas frases interessantes, era um homem muito vivido, muito inteligente, muito experiente, e eu guardo comigo uma mensagem dele falando o seguinte: governo é presidente e Congresso, governo é presidente mais Congresso. Óbvio que dentro do Congresso tem oposição, mas o governar não é uma pessoa sozinha, vai decidir o destino de 200 milhões de brasileiros. É um conjunto. O Congresso foi eleito para isso. É o Conselho de Representantes do Povo. Então, é preciso o governo entender. Agora, o fato de governar com o Congresso não quer dizer de fazer barganha fisiológica, mas é preciso, sim, dividir as responsabilidades. E não tem nenhum problema em dividir as responsabilidades, não tem problema nenhum. O pessoal fala assim, vou estar loteando o ministério. Não, o nosso sistema é de coalizão, é isso mesmo, né? Se eu quero governar, se eu quero ter maioria no Congresso, e precisa ter, está aí o resultado quando não tem, você precisa dividir o poder. E dividir o poder é Faz parte disso. distribuir. O pessoal fala que acha que está distribuindo cargo, que é assim, eu vou comprar o partido tal, dando para ele aqui um cargo que tem um salário de 20 mil reais. Não é isso. É um cargo que vai dividir as ações daquele ministério, que vai participar das reuniões, que vai decidir quais são as prioridades. É isso. Isso é governar com o Congresso. Isso não tem nenhum problema. O senhor acha que ele vai conseguir construir essa base mínima? O senhor está sentindo, eu pergunto assim, como é que estão os humores? O chamado, como é chamado o Centrão, do qual o Republicanos faz parte, como é que o senhor está enxergando os humores dentro desse grupo, né? Que são muitos partidos, eles representam em torno de 250 deputados, mais ou menos, da casa, não é isso? Que seria uma base extraordinária que o presidente nunca teve. Nunca. Olha, no primeiro ano de governo, o presidente, hora nenhuma, se preocupou em fazer base no Congresso. Não teve, zero. Né? O que ele tinha, e continua tendo, é uma afinidade de agenda. Então, sobretudo na agenda econômica, o perfil da Câmara, o perfil do Congresso hoje, é um perfil conservador, um perfil liberal, majoritariamente. Então, as reformas enviadas pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, iam ao encontro, iam em sintonia do que a maioria do que o Congresso pensa. E nessas pautas, o governo aprovou tudo que quis, porque eram pautas que o Congresso também achava interessante e tinham afinidades. Isso vale. Qualquer outra pauta diferente dessa, o governo levou bomba. Né? Agora, o governo, esse tempo todo, não se preocupou em construir base. Né? Foi tocando dessa maneira e achou que dessa maneira conseguiria. Está chamando agora, né, os líderes do Centrão, os presidentes dos partidos para conversar. Eu não sei até onde isso vai dar namoro ou amizade. Eu acho que vai ficar mais na amizade. Né?
minha intuição, né? Vai ficar numa relação, vai servir muito para assim, reconstruir pontes, que muitas delas foram dinamitadas desnecessariamente. Com isso, você vai conseguir, acredito, né, mais simpatia, porque havia muita aresta, vinha acontecendo, volta e Mas não meia. a formação de uma base concreta. Isso eu Eu acho mais acho difícil, difícil, é isso? eu acho muito difícil ele. Vai continuar Eu, negociando projeto a projeto? mas pelo menos com boa vontade, não é? Eu acho que aí passa a ter uma boa vontade do Congresso, coisa que não está tendo ultimamente, em função de medidas, de falas do Poder Executivo contra o Congresso, contra o Poder Legislativo, acabou deixando o Congresso meio mal-humorado com o Poder Executivo. Essas conversações estão servindo para retomar as pontes, para, de novo, criar um clima ameno. Mas ele construir uma base sólida do governo Bolsonaro, nesse momento eu acho difícil. Pode acontecer com o passar do tempo, mas para já acho difícil. Mas, Mas pelo menos está deputado, com a boa vontade do Congresso, que já é uma grande coisa, que é importante ter. retomando a questão lá do Rodrigo Maia, corre nos bastidores e chega aos comentários na imprensa de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está buscando a reeleição, vai buscar a reeleição dele, o que teria que haver uma mudança no regimento, porque ele já cumpriu aí 2 mandatos, né? Então ele teria que e já tem uma mudança de legislatura no meio disso, não é a mesma legislatura. Olha, Então, como é que o Republicanos vê, ou como é que é a relação da sua bancada com o Rodrigo Maia e a perspectiva dele se manter na presidência? vou dizer. A gente escuta isso muito na imprensa. A gente vê muito essa fala, notinhas em colunas, em sites, que o Rodrigo está trabalhando a reeleição. Eu nunca vi nenhuma atitude objetiva dele nessa direção. Nenhuma. Zero. Eu pertenço a um grupo de deputados que tem uma. Eu sou, por ser vice-líder do Republicanos e por ser relator lá do Código Brasileiro de Energia Elétrica, eu acabo tendo uma certa relação próxima com o presidente Rodrigo Maia. Relação institucional, mas tenho proximidade com ele. Nunca vi, nunca presenciei nenhuma atitude, nenhum movimento dele nesse sentido. Pode estar passando na cabeça dele? Pode. Mas não vi, até o momento, ele mover nenhuma peça no xadrez nessa direção. Que não quer dizer que ele não deseje, né? Pode querer. Isso como é que isso está sendo visto aí dentro? Porque o que se diz é que tem um pano de fundo, que isso aí é meio que um pano de fundo para que os partidos do Centrão recebam bem os acenos do presidente Jair Bolsonaro, as negociações dele, porque existe uma insatisfação em relação a essa busca, se realmente estiver acontecendo, essa busca por mais um mandato. O senhor acha que tem essa percepção aí, essa insatisfação? Não, assim, eu não vejo nenhuma relação dessa aproximação do presidente Bolsonaro com as lideranças da Câmara, com a sucessão, né, dentro da Câmara. Não percebo isso. Pode vir a ter no médio prazo. Hoje eu não vejo. Isso não tem sido falado, não tem sido acenado. Esse é um tema, vou te dizer, ele povoa as mentes, ele é recorrente, assim, nos corredores, toda hora alguém comenta, o Rodrigo Maia vai querer, não vai querer, mas estou dizendo, não há, e desafio alguém aqui dizer, nenhuma ação do Rodrigo Maia nesse sentido. Não estou falando que ele não quer, nem que ele vai fazer. Eu estou dizendo que até a presente data, ele não movimentou uma palha no sentido de falar de reeleição, alguma coisa nesse sentido. Até porque, ao que me parece, a reeleição dele dependeria de uma reforma constitucional. Precisa não só de uma mudança do regimento, está na Constituição. É constitucional. Então, assim, e eu não vi ele movimentando nesse sentido. Não vi, não vi. Volto a insistir, não sei se ele não vai movimentar, mas até hoje ele não se movimentou.
O coro é difícil. É um quórum difícil. Agora, política, como diz a tradição mineira, é como as nuvens. Cada hora que você olha, está de um jeito. Acontece um fato novo que você não está esperando. Então, assim, em política, né, eles falam, um dia que vale um ano, um mês são 10 anos, então tem muita água para rolar. Essa sucessão do Rodrigo Maia, na verdade, está muito longe, né? Ela não é para agora. Então, Início de assim, não vejo 2020. muita correlação. Eu acho Bom, assim, só para completar o raciocínio, essa sim, questão da sucessão do Rodrigo Maia, isso vai acontecer sim, aí vai ser um tema recorrente e aí efetivo, depois das eleições de outubro, se é que vamos ter eleições. A partir daí sim começa essa movimentação. Hoje está tudo muito cedo, tudo são eu só acho que vai, especulações, são o senhor delírios. aposta que vai ter eleição? Sim. O senhor acha que vai ter eleição, não? Olha, isso eu estava conversando com um grupo de deputados há cerca de 15 dias, e hoje a visão lá em Brasília, na Câmara, porque depende do Congresso, também é emenda constitucional. Uhum. É, são dois raciocínios. Primeiro, nós vamos aguardar ainda aí uns 40 dias para ver como evolui a pandemia. Como é que vai ser essa curva, como é que vai ser o momento crítico, né? Vai que isso não aconteça uma situação tão crítica como se espera. Então, assim, para fazer uma avaliação mais bem feita, mais concreta, nós vamos esperar 30, 40 dias ainda para começarmos a discutir a conveniência ou não de adiar as eleições. Isso é uma coisa. Segundo, que já há um consenso no sentido de que, se tivermos que adiar as eleições, é por 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que for preciso, então logo seja possível, as eleições serão feitas. E não aquela coincidência de mandatos, como alguns esperam, outros desejam, de empurrar para daqui a 2 anos. Isso está descartado. Então, voltando aqui, resumindo, daqui a 40 dias vamos começar a debater se será necessário ou não adiar as eleições. Caso haja o entendimento de que seja necessário, esse adiamento vai ser de 3 meses, 4 meses, ou seja, teremos eleições em janeiro ou fevereiro, apenas passando o susto do coronavírus, a eleição acontecerá. Deputado, voltando ainda ao Bolsonaro, na verdade, a família Bolsonaro, Republicanos acolheu dois dos filhos do Sim, Bolsonaro, o senador, né, Flávio Bolsonaro, e o vereador do Rio, Carlos Carlos. Bolsonaro. É um É, abrigo temporário? Como é que foi essa temporário. negociação? Temporário? Uma articulação puramente municipal, né, no âmbito lá do Rio de Janeiro, um abrigo temporário enquanto eles estão criando o partido Aliança, e aí, dentro da lógica da eleição local do Rio de Janeiro, houve esse entendimento mais bem esclarecido que é passageiro. Então, logo o partido que eles estão criando, né, o Partido Aliança, seja efetivamente montado, eles sairão e vão para o Aliança. É porque eles Agora, estavam sem partidos sim. e sem partidos, né, não se disputa eleição. Deputado, só para a gente encerrar, que nosso tempo agora é curtinho, Pois mas não. eu não queria deixar de perguntar como é que andam as relações da bancada federal com o governador Romeu Zema, mais do que as relações, a interlocução. O governador Romeu Zema fez um breve, fez um retweet, retweetou essa semana um tweet de um colunista do jornal que dizia que o governador criticou a Assembleia, que o governador elogiou o governador e que o governador devia se aproximar da bancada federal para enfrentar as questões fiscais do Estado. Então, aí me ocorreu perguntar para o senhor como é que andam essas relações, não é? E como é que o senhor vê esse tipo de comentário, né? É, a bancada federal sempre teve muito assim, aberta, né, para Minas Gerais, a bancada como um todo, né, de todos os partidos, para ajudar o governo de Minas naquilo que Minas precisa. Mas eu não vejo essa interlocução, tanto, eu não vejo tanto esforço do governo Zema
em buscar essa ajuda, em buscar esse apoio da bancada federal. Mas a bancada federal, como um todo, ela percebe as dificuldades do governo de Minas, né, não está aqui no front, na batalha, na briga política do dia a dia, e sempre se colocou muito solidária a Minas Gerais naquilo que Minas precisa junto ao governo federal. Algumas vezes a bancada foi acionada e a bancada funcionou com resultados positivos, mas é uma relação fria, uma relação muito distante. Está preocupado com Minas, deputado? Com a situação do Estado? Cortou, picou. Repete, por favor, a Desculpa. pergunta. O senhor está preocupado com a situação do Estado? Muito. A situação do Estado não é nada boa, né? E agora, com o coronavírus, tende a piorar. Eu vejo aí que nós vamos enfrentar momentos difíceis, né, no próximo ano, ao longo desse ano, ano que vem, e aí o governo de Minas precisa muito do apoio do governo federal. Sem o apoio do governo federal, não vai conseguir sobreviver. E a bancada federal está à disposição, pronta para ajudar, e tem ajudado quando chamada a isso, mas tem sido pouco acionada, essa que é a grande verdade. Deputado Lafayette de Andrada, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, para mim é uma alegria retornar aqui à TV Assembleia, conversar com você e com todos os seus telespectadores. Um abraço e muito obrigado. Obrigada de novo. Conversei então com o deputado Lafayette Andrada, que é do Partido Republicanos, o antigo PRB. Exato. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.